Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Voxcast. X do assunto, o nosso podcast que vai direto ao X da questão, que vai direto ao que interessa a você, internauta que nos acompanha. Então você que já curte, muito obrigado. Você que compartilha, que delícia. Envie para os seus amigos e inimigos. Ajude nosso canal. Nós gostamos do que fazemos e fazemos com amor. Só trazemos aqui os melhores entrevistados, com assuntos pertinentes para mim e para vocês, para todos. Eles nos falam sobre o que é interessante, sobre o que é importante, sobre o que é oportuno, sobre o que a gente precisa ouvir e saber. E mais do que nunca, entender. Então hoje a gente tem um convidado muito bom, tanto quanto qualquer um dos outros que a gente recebe aqui. Nos dá alegria da presença. Muita alegria. E vai nos falar sobre algo muito interessante. Uma temática que interessa, eu diria, a todos. Que era ajudar ao próximo, amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem, prestar caridade. Porque, como se diz com muita propriedade no kardecismo, fora da caridade não há salvação. Mas não só pela doutrina espírita, que não é religião, é doutrina. Não só pela doutrina espírita, mas o sentimento que nós, eu e vocês, e todos nós, ele e todos nós, devemos ter em fazer caridade, em ajudar, em amparar, e dar com a direita para que a esquerda não veja. Nós devemos ter a consciência de que não viemos ao mundo para ser servidos. Isto é uma grande ignorância pensar assim. Nós viemos ao mundo para servir e não para ser servidos. Portanto, que nós tenhamos, meus irmãos, meus amigos, meus internautas, telespectadores, irmãos em Cristo, que nós tenhamos, acima de tudo, esta consciência do bom servir, do bem servir. E para que estamos nessa vida? Para que estamos nesse plano de provas e expiações? Para que estamos aqui encarnados no corpo corpóreo? Para servir nosso próximo. No corpo que não pertence a mim, como de vocês não pertence a vocês. É emprestado. É um invólucro, como a borboleta, que nos envolve, que não nos pertence, é emprestado para esta vida que é tão passageira quanto aquela música Trem Passageiro. Vocês bem conhecem, né? Esqueci agora o nome da música, mas vocês sabem qual é. Para dizer que a gente está aqui de passagem, porque este não é nosso local. Esta aqui é apenas uma passagem. Voltar à casa do Pai e ao plano superior, esta sim é a nossa única e verdadeira morada. Então a gente vai ouvir hoje o nosso Marcos Bernardi. Marcos nos dá aqui a alegria, o prazer da presença. Marcos é o seguinte, para falar um pouquinho sobre o perfil e o currículo e a história e a vivência deste homem que tem um trabalho muito bonito, que, repito, nos dá a alegria de estar conosco hoje. Ele é gestor de atividades sociais e é gestor de uma ONG que tem um trabalho lindíssimo, que nós vamos falar já já um pouquinho. O tema de hoje, Associação Onda Azul, Caridade. Como empreender e desenvolver ações sociais. E eu sugiro, Marco, antes mesmo da gente começar essa entrevista maravilhosa e começar a te ouvir, que você tem de bom para nos trazer, esse baú de caridade que você traz com você, da sua missão neste plano. Eu quero propor rapidamente, antes de começar, para a gente começar de maneira muito mais feliz e de maneira muito mais empolgante, nossa entrevista, nosso bate-papo aqui no podcast X do Assunto. Eu sugiro a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sob a montanha,
nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo merecer e alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de alcançar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Graças a Deus que assim seja. Marcos Bernardi. Bom dia a todos. Estamos aqui para fazer um depoimento de amor, de caridade, de paz, de harmonia, que é isso que nós precisamos. Como você falou, a prece de Caritas, não tem uma pessoa que não goste dessa prece. Quando você faz essa prece a fundo, você sente uma energia lá de cima e é maravilhosa. Meu nome é Marcos Bernard, eu tive um trabalho social muito grande na Fraternidade Peixotinho, onde fiquei 30 anos, e hoje estou na nossa ONG Onda Azul Caridade, que é um trabalho na própria comunidade, onde nós distribuímos a sopa, e lá a gente busca através dos menos favorecidos. Os menos favorecidos. E esses menos favorecidos, a gente sabe que realmente a maioria são mais evoluídos que nós. Tem no Evangelho, tem irmã Rosália. Irmã Rosália, ela fazia um trabalho para os mais pobrezinhos das caridades, dos locais, das favelas, e ela fazia um atendimento de levar o alimento a essas pessoas, levar o alimento. E quando ela retornou à pátria espiritual, aquelas pessoas pobrezinhas que ela atendia, que ninguém dava nada, maltrapilhos, dormiam no chão, muitas vezes com crianças, né? Foram o que ajudaram ela lá em cima. Quando ela chegou lá em cima, ela viu a evolução de cada um. Por isso que nós temos que pensar no próximo. Hoje, o trabalho da caridade, ao longo dos anos, a gente quase sempre pensa no próximo, na pessoa, o que ela está precisando, como ela está precisando. Eu sempre digo uma coisa que é muito importante. Nós temos a família, mas tem a família universal. Antigamente, nós morávamos em casas, então era aquela família na casa. Hoje nós moramos em edifício, em prédios, e ali as famílias aumentaram para nós. A preocupação com como está aquele vizinho, como está aquele trabalhador, aquele que trabalha como secretário do prédio. Essas preocupações nós temos que ter no dia a dia. Mas não são preocupações para nos melhorar. É sermos melhores através do Evangelho. Por isso que a gente sempre fala, a teoria do Evangelho ela é muito importante, mas sem prática, caridade não funciona. Então é isso. Ao longo desses anos, a gente aprendeu muita coisa e eu quero aqui fazer um agradecimento no Peixotinho. Eu até me emociono, que foi o professor Humberto Vasconcelos, que desde que eu entrei no Peixotinho, eu aprendi muito com ele. Eu sempre chamo ele de um mentor espiritual encarnado. Grande palestrante. E grande palestrante, grandes ensinamentos. Eu aprendi muito sobre tudo, sobre caridade, como fazer a caridade, que maneira fazer a caridade, impor o amor na caridade. E professor Humberto foi um dos maiores professores que eu tive no Peixotinho. Tem o Adalberto também, o nosso querido presidente André, que eu considero como um irmão também, né? E essa casa me ensinou muito, a Fraternidade Peixotinho. E hoje eu estou na ONG Onda Azul para praticar o trabalho social, o trabalho de caridade. E realmente a gente tem uma coisa na vida, ao longo dos anos, e a gente vê que realmente hoje
se passa num processo muito difícil da fome. Eu cheguei a dizer que se não fosse o Bolsa Família, chegamos a esse ponto, o que seria dessas pessoas? Então a gente vive dentro da comunidade, né, e a gente conversa com eles. E é muito interessante isso, porque a gente recebe, em vez de levar uma energia, a gente recebe uma energia maravilhosa deles. É quando vou para a ONG, que agora estou praticamente todos os dias, quando eu vou para a ONG, que eu converso com eles, tá, e tal, né? E uma coisa muito importante, a transformação deles e a importância da nossa humildade, né? Da nossa humildade, porque eles começam a se igualar a nós e se igualar a nós. Isso tem uma importância muito grande, porque eles ficam felizes a gente ser amigo deles. Eles ficam felizes, né? E a sociedade hoje tem esse problema, né? E o nosso Bezerra de Menezes falava uma coisa muito importante. Ele dizia que o dia que os mais ricos se aproximar das camadas mais pobres, ali vai ser a lei de amor. Porque não é os pobres que vão visitar os ricos, é os ricos que têm que se aproximar. E a nossa ONG vai ser assim. Vai ser o trabalho nos locais, nos lugares, em todos os lugares que a gente possa, que a gente abrange, que é Jaboatão Velho, Vila Rica, Malvinas, lá no centro de Jaboatão, né? E tem ali Barra de Jangada, Curcurana, ali Sovaco da Cobra, Planeta dos Macacos, todos esses lugares, Vietnã. Então a nossa ONG é estabelecida ali dentro. E a gente tem um trabalho também da SEASA, onde a gente vai toda quarta-feira e a gente lota um caminhão toda quarta-feira. E a gente tem as creches pequenininhas que a gente ajuda com sopa e com verduras. E as próprias pessoas, criamos um grupo de voluntários lá para colocar em prática as verduras, o ensinamento que a gente aprendeu de aproveitamento, né? Porque também Chico falava uma coisa muito importante. Aqueles que trabalham junto na caridade com a gente, muitas vezes são necessitados e eles têm que ser ajudados, né? Então, é uma coisa muito importante, né? E estamos tocando, e, né? Então, agora nós vamos criar, já está tudo certo, vamos criar os cursos profissionalizantes, que é pedreiro, carpinteiro, eletricista, encanador, pintor. Vamos colocar as nossas velhinhas como as costureiras, a culinária. Meu pai dizia uma coisa muito interessante. Quando você for almoçar num restaurante em que o cozinheiro ou a cozinheira é gordinha, é porque a comida é boa. Então lá elas fazem a alimentação lá, é tudo, um grupo grande. Eu me sinto tão feliz, sabe? Nunca posso negar esse aprendizado do Peixotinho com o professor Humberto, com o André, com o nosso querido Adalberto, né? E que tudo eu estou levando esses ensinamentos para aprender. Eu aprendi uma coisa muito interessante, a transformação do material. Por que quando a gente vai dar um presente para alguém, a gente tenta descobrir o que aquela pessoa vai ser feliz na hora que receber o presente? Você descobre, aí você transforma um material ao espiritual, que é o amor. Então a pessoa fica feliz quando recebe um presente. E é um prazer estar aqui com vocês, estar com tudo, estou com o Nil, né? E prazer estar aqui, e estamos juntos para diversas coisas. Também vou falar sobre a minha chegada aqui em Recife e tudo, né? Então eu fico muito feliz. Estamos muito feliz. Juntos, Marco, e misturados. Eu anotei aqui, Marco, alguns tópicos. Você falou algo muito interessante. Caridade, na teoria, não existe. Caridade é prática. Teoria, realmente, nunca foi caridade. Muita gente abre a boca para dizer: eu sou caridoso, eu gosto de caridade, eu faço caridade. Caridade nunca foi dar uma esmola. Isso nunca foi caridade, esmolar.
pedir esmola ou dar uma esmola a alguém. Eu dei uma esmola, eu fiz uma caridade. Nunca foi. É um engano gravíssimo que o Espiritismo rechaça com autoridade, mas com humildade. Aí assim, eu entendo, Marco, que quem faz um trabalho como você faz, ajuda a clarear o mundo e a vida das pessoas. Quem faz um trabalho como você faz em prol do seu próximo, amando o seu próximo, assim, você não precisa, após o seu desencarne, após a volta à pátria, a única pátria que nós temos, que é a pátria de Cristo, então após o seu desencarne, se ninguém levar uma prece após o seu desencarne, você já acendeu todas as suas velas para a espiritualidade com o seu trabalho de hoje, com sua caridade de hoje, com sua prática de hoje, com sua dedicação de hoje. Adiante. Doutor Humberto, maravilhoso, grande palestrante, eu o conheci, grande jurista, grande palestrante, ser humano maravilhoso, grande espírita. As palestras dele encantadoras, eu assistia na Sudene, cidade universitária, no auditório que ele ia lá fazer palestras, lá em cima, o auditório menor. E a gente se reunia na hora do almoço para ouvir as palestras dele, maravilhosas. Elas enchiam, transbordavam a alma da gente. Traziam só coisas boas, né? Então, doutor Humberto, o filho eu não tive aproximação, mas com o pai, que saudade dele e das palestras dele. Enfim, seguindo. Eu me lembrei agora, quando você falou, Marco, da questão da caridade, eu vou voltar um pouquinho, que não é teoria, é prática. Assim, bem rapidamente, estava lendo das muitas obras que li, Dolores, André Luiz, Meime, etc., muita gente, Chico Xavier, as psicografias, li algumas coisas, do próprio Kardec, que foi quem criou o chavão fora da caridade de uma salvação, você sabe melhor do que eu. E aí eu estava lendo que uma ocasião desencarnou o presidente de um centro espírita, contando rapidamente. Aqui o destaque não sou eu, é o nosso convidado que nos dá alegria, tá? Então, assim, para o internauta ouvir, saber, guardar essa no coração dele, por isso que eu estou contando. Ele desencarnou. Foi para umbral direto. A gente tem que fazer uma passagemzinha pelo umbral, todos nós. Até Chico passou por lá. E aí ele foi direto para o umbral. Chegou lá, ele encontrou quem? A zeladora, você falou agora do zelador do prédio, tal, pessoas humildes. Aí me lembrei disso. Ele encontrou lá no umbral a zeladora do centro espírita. Chegou lá e disse, a senhora aqui, o senhor presidente do umbral, se a senhora também está aqui? Disse, não, eu vim porque eu soube que o senhor veio ao umbral e eu vim resgatá-lo. Mas você, a zeladora, veio me resgatar. E eu estou fazendo o que no umbral se eu era o presidente do centro? Por que eu estou no umbral? Se o senhor se lembra que o senhor nunca cumprimentou ninguém, o senhor se lembra que o senhor nunca deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a ninguém, o senhor se lembra que apesar de ser o presidente do centro, o senhor não tinha a mínima humildade para com nós empregados? E agora o senhor se pergunta por que está no umbral? Boa pergunta, né, presidente? Mas eu vim resgatá-lo. A minha missão, como humilde ex-zeladora que limpava lá o chão, foi de resgatá-lo aqui, dada pela espiritualidade. E eu vim buscá-lo, presidente. Então olha que interessante. Era o presidente do centro, mas de humildade, nada conhecia. De caridade, nada conhecia, sendo o presidente do centro. Bom, seguindo. Me emocionou muito, Marco, você sabe melhor do que eu. Quando o Chico desencarnou, ele que a vida inteira psicografou tanta gente, ele que já não sabia, ele dizia, não sabia mais quem estava perto dele nos últimos anos de vida, se eram encarnados ou desencarnados. Eram tantos que se aproximavam, eram tantos que falavam, que ele não sabia mais quem estava nesse plano, quem não estava. Isso desde garotinho, como você sabe melhor do que eu. Tá aí o filme, tá aí os livros, tá aí as obras, que nos falam muito bem disso. E aí me emocionou muito, você sabe melhor do que eu também, repito, quando ele desencarnou, meses depois, lá em Uberaba, onde ele atendia Minas Gerais, um médium psicografou ele, o espírito de Chico. E na psicografia, tá na internet, todo mundo pode procurar, no Google. No começo da psicografia, ele disse, estou chorando muito. Achavam que era com saudade da vida, do plano material. Claro que não era. Ele era muito superior a isso. E ele respondeu por que ele chorava. Se estou chorando muito porque aqui na casa do Pai, no plano espiritual, na nossa verdadeira morada, eu fui recebido por Cristo. Jesus Cristo me recebeu em espírito.
Ou seja, você tem evolução espiritual para ser recebido no desencarne, no plano espiritual por Cristo, amigo. Isto é que eu chamo, Marco, de um espírito realmente evoluído. Bom, seguindo. Isso me emocionou bastante, tá, Marco? Então, assim, eu quero tocar, Marco, a entrevista, perguntando a você o que você acabou de falar rapidamente ainda agora. Você chegou em Recife em 1993. E aí, você, naquele momento, era importador de maçãs para a Argentina e para o Chile, que a gente conversou em off e tomei ciência da sua bela história. Me conte como foi esse momento da chegada em Recife. Olha, eu fiquei de 1978 até 93. Eu tinha uma empresa junto com um amigo que eles importavam baterias e pneu Funsa e Puma do Uruguai. E aí eu fiz uma parceria com eles e a gente começou a importar maçã da Argentina, lá perto da Patagônia, Neuquén, aquela região lá. E a gente começou a importar. E eu fui para lá muitas vezes e comecei a ter um conhecimento do produto. Então a gente começou a montar um estoque grande no porto, em Porto Alegre, e começamos a vender maçã para todo o Brasil, maçã, pera, né? A gente chegava às carretas toda semana, né? E depois eles se afastaram da empresa, porque eles iam trabalhar mais a bateria Funsa, a fechadura do Uruguai, e também os pneus. Eles iam continuar. E eu tive uma ideia de procurar um lugar para vir e colocar um centro de distribuição aqui. E eu não conhecia Recife, eu conhecia Fortaleza, né? E aí eu vim em Recife, um local que era o centro do Nordeste. Eu vim até com um projeto junto. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trazer maçã de lá, porque a maçã, eu estudei muito sobre a maçã, e a maçã, ela dá a fruta mais forte, dá na ponta dos galhos. E essa fruta é vendida até julho, mais ou menos, agosto, que a safra começa no final de janeiro. E então eu vim para cá nessa época, mais ou menos, cheguei aqui em julho, já estava no final dessa safra, porque a que fica perto do tronco é a fruta mais resistente. Então ela é armazenada em câmaras frigoríficas chamada atmosfera controlada, que a fruta vive ali. Então é vendida até a próxima safra. E aí foi o que aconteceu, né? Um problema no processo da contabilidade, que eu abri uma empresa aqui, e aí eu não consegui, porque eu tinha os fornecedores de maçã. Os fornecedores de maçã eram tudo comigo, lá no Chile, lá na Argentina, no Uruguai. Então eu comecei a mudar minha rota, entendeu? Eu comecei a trazer batata, comecei a trazer cebola, comecei a esse ritmo. E foi um processo muito difícil. Foi aí que eu conheci o Espiritismo, em 94, através do nosso querido professor Humberto. E eu bebia todas, né? Às vezes eu tossia e dizia que eu tinha tomado o rótulo da garrafa. E aí eu fui fazer um atendimento com o professor Humberto, e o professor Humberto disse assim para mim: olha, dê auxílio às suas filhas, que eram pequenas. Uma tinha 8, outra tinha 6. E ele disse: faça isso. Façam a alegria delas, da maneira que tu está vivendo, elas não vão te reconhecer lá na frente. E eu parei de beber. Parei. Cheguei em casa, não bebi mais. Então o que aconteceu nessa trajetória? Eu era diretor dos Abutres. E nós tínhamos semana pré na sexta-feira, em Boa Viagem. E aí eu disse: eu vou. E não vou beber. E não bebi. E a partir desse dia nunca mais eu bebi. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Todos nós viemos aqui para a Terra, na reencarnação, é a família que nós escolhemos, é o mundo que nós temos que viver.
como eu já vinha com esse processo da bebida, então era ali que eu tinha que ficar. Mas não criticar quem bebe. Então isso o Espiritismo nos ensina, a filosofia de vida. Não criticar as pessoas e não sair da convivência dos amigos. Eu entrei na campanha do quilo, comecei a fazer a campanha do quilo, e aonde foi que me levantou conhecimento? Porque o Espiritismo é muito importante o estudo. O estudo do Espiritismo é muito importante. Mas tem uma coisa que não é boa, porque você começa a saber das coisas. E quando você retornar para a pátria espiritual, eles vão perguntar para você: por que tu não fez isso? Ah, mas você sabia, entendeu? Então a caridade, ela nos proporciona isso. Eu tenho um acervo de fotos de tudo que é lado, que o meu celular está cheio de lugares em que a gente foi, de criação de coisas, né? Nas comunidades, né? Então, mas é uma coisa assim que eu não gosto de mostrar, porque eu aprendi isso. Porque, como você estava falando, a esmola é uma coisa muito ruim, porque você menospreza a pessoa. Eu tenho um caso, por exemplo, que a gente foi lá para Curcurana, na pandemia. E aí eu levei umas cestas básicas na caminhonete, fui indo, cheguei no local e distribuí as cestas básicas ali, fizemos uma prece, tá, e tal. Quando eu estou voltando, tinha um senhor de cabeça baixa, andando numa estradinha meio cheia de água. Aí eu parei o carro e eu tinha uma cesta básica que ficou, sei lá de cima. Aí eu parei, falei com ele, digo: meu senhor, por que o senhor tá triste? Ele disse: é a fome, meu filho. Aí eu disse: eu tenho uma cesta básica aqui no carro. O senhor quer? Ele disse: tudo que vem de Deus é bom. Aí eu desci no carro e é muito interessante, porque ele não me agradeceu a mim. Isso é importante. E nem eu estava interessado nisso, porque já tinha levado um aprendizado grande. Aí ele pegou a cesta básica na mão, olhou para cima e disse assim: é Deus. É Deus. E a gente se emociona muito com isso. Eu parei a não me emocionar muito, porque a piedade é uma coisa muito importante. Se você se emociona muito, se você chora na frente das pessoas, você fica frágil para ajudar. A mesma coisa quando tu for num hospital visitar um amigo que está doente ali, e você chega lá para um amigo e ele está esperando a gente, aí você chega lá: meu Deus, como ele está? Aí ele olha e diz: pô, o único que vinha me ajudar, morri. Ai, ai, ai. Então a gente tem que ver que cada um passa a viver um processo de vida. Cabe a nós a nos preocupar, mas sempre no sentido de não desmerecer. Bezerra de Menezes dizia uma coisa quando ele chegou lá na pátria espiritual, que ele foi recebido pelo mentor, e ele viu uma multidão gritando o nome dele. E ele disse, e aí ele foi e viu aquela multidão, e ele disse assim: mas quem são essas pessoas? Eu não ajudei tanta gente assim, não. Aí o mentor dele disse: cada pessoa que você ajudava lá na Terra tinha os afins aqui em cima. Tinha as famílias que começaram a torcer por você. Por isso que a gente recebe oração, muitas das pessoas que a gente nem sabe quem é. Entendeu? Então eu acho a importância. A caridade, ela é tudo na vida. Agora, tem que ter um equilíbrio na caridade. Tem que ter um equilíbrio, porque senão você menospreza as pessoas. E isso nós não podemos fazer. Porque aí não é caridade, né? Aí é a esmola, como você estava falando. É a esmola. Né? E você falou muito bem, Marco. Você falou das fotos no seu celular, você tem muito registro, mas que você não exibe, não mostra isso, porque aí seria vaidade. Claro. E a vaidade não combina com a caridade. Como eu disse na abertura, você dá com a direita para que a esquerda veja. Você tem que dar sem lembrar. Você tem que dar sem comentar. Você tem que dar sem se vangloriar.
sem dizer eu sou bom e caridoso, eu ajudo. Olha aqui a prova. Então, isto não é caridade. Isso não é kardecismo. Isso não é espiritismo. Isso não é amor ao próximo. Isso não é nada disso. Isso é apenas folclore e vaidade. Como psicanalista eu digo, isso é vaidade. Isto é ego inflamado, nada mais que isso. Bom, Marco, é o seguinte. Você falou sobre o Dr. Bezerra de Menezes, e eu te disse ainda agora, tive o prazer até como ator de participar do filme dele, que está no YouTube, Bezerra de Menezes, o Diário do Espírito, onde eu sou um deputado de época. Naquele momento lá no parlatório, foi aqui no Gabinete Português de Leitura, aqui no centro de Recife, e aí ele revelava que tinha deixado a política. Era um deputado rico, foi um senador rico, deu tudo que tinha aos pobres, você sabe melhor do que eu, tá lá no filme, tá no livro, tá na história, enfim. Deu tudo que tinha aos pobres e foi se dedicar somente à pobreza. Abandonou a política e o dinheiro que tinha, ficou pobre de marrecer, só foi sepultado, enterrado, porque pagaram até o caixão. Então eu me lembro de uma passagem, tá lá no filme, uma cena linda, eu já tinha lido no filme, fiquei mais emocionado, mesmo participando como ator, como figurante, enfim. E aí uma senhora que chega com um filho bem doente, né? Que ele foi médico a vida inteira, ajudou a vida inteira, enfim. Quando dedicou-se ao espiritismo, que abriu mão do poder, mais ainda ele fazia. Você citou bem um exemplo, eu me lembrei. E aí essa senhora chegou, como você sabe, com um filhinho bem doente, bem abatido, né? Disse, doutor Bezerra, salve minha criança, salve meu filho. Ele vai morrer, eu não posso salvar, como mãe tô aflita. Ele disse, eu não tenho mais nada. Eu dei tudo que tinha. Botou a mão no dedo, o anel de formatura com rubi, diamante e esmeraldas. Tirou o anel de formatura e disse, eu só tenho este anel de formatura, foi só o que me sobrou. Disse, mas doutor Bezerra, seu anel, isso não me importa, eu não vou levá-lo. Venda, compre o medicamento e salve seu filho. Ela vendeu, deu o medicamento, ela voltou tempos depois e disse, está aqui a criança salva, graças ao Senhor. Não, ao seu anel também não. Graças a Deus e a espiritualidade, não me agradeça nada, você não me deve nada, eu não fiz nada. Cumpri minha missão, era o que eu tinha que fazer. E cumpri. E assim ele fez até o fim. Como grandes médicos como o Dr. André Luiz, Dr. Francisco de Assis, grande médico, e outros grandes médicos que a gente pode citar aqui mais, que hoje trabalham mais do que nunca no plano espiritual, na parte espiritual, muito mais do que trabalhavam na Terra encarnados. Hoje estão socorrendo, amparando e cuidando dos irmãos, não mais com a medicina terrestre, mas com a medicina espiritual. Estão aí operando, como o Dr. Fritz e tantos outros. Então, assim, quero lhe cumprimentar mais uma vez, Marco, pelos seus exemplos muito felizes. E quero prosseguir e para o próximo tópico, é o seguinte. Nós somos sujeitos políticos. A política faz parte do que a gente come. O arroz que você come, o feijão que você come, tem política. Tudo tem política. Como dizia Bertold Brecht, o verdadeiro ignorante é o que ignora a política. Este é o verdadeiro ignorante. Então esse é o analfabeto político. Palavras dele não me deixam mentir. Então eu lhe pergunto, a questão da temática política. O amigo, por exemplo, tão ser político como eu e qualquer pessoa, adentrou na política, trazido pelo incentivo que a gente conversou ainda agora em off, lendo sua história eu vi, do ex-prefeito muito exótico aqui de Pernambuco, de Jaboatão, Nilton Carneiro. Então me conte rapidamente, Marco, como foi esse seu adentrar, mergulhar na seara política trazido pelo ex-exótico prefeito, saudoso, falecido, Nilton Carneiro? Olha, Nilton Carneiro foi uma pessoa que eu admirava muito, porque ele tinha um grupo de trabalhadores. Ele tinha 4 grupos. Então era pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista, pintor. Então Nilton, quando visitava uma comunidade, ele pegava, tinha que fazer as coisas lá, ele chamava o grupo para lá. Então eu vou dizer, Nilton deu um exemplo de política. Deu um exemplo de política. Eu me lembro quando ele fundou Palmares. Eu, inclusive, visitei Palmares lá e ele dava os terreninhos. Ele dava os terreninhos pro pessoal, né? Então, foi uma vivência muito grande.
eu tinha uma amizade muito grande com ele gostava de mim, né? E eu aprendi muito lá dentro na política. O que é fazer política? Porque a gente sabe que é uma responsabilidade. Todo político que trabalha na prefeitura, um vereador, um deputado, ele tem uma responsabilidade muito grande. Não é ele colocar uma empresa para ele, não. É servir a população. Servir a população. Eu nunca me esqueço que eu tinha, na época, em Barra de Jangada, eu fui nomeado diretor-geral da Ação Social lá. E eu tive abertura completa. A secretária, na época, da Ação Social era a Elina, e ela me deu cobertura total. Então, eu comecei a criar um atendimento aos necessitados. Então, eu tinha uma sala com 35 cadeiras e eu trabalhava ali. Eu atendia todas as pessoas, um por um. Mas cada um que eu atendia, os que estavam ali dentro sabia o que eu fazia. Sabia o que eu fazia. Então, o atendimento que eu fazia, por exemplo, era uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que ali no Sovaco da Cobra, que pegava Barra de Jangada, tinha muitos senhores e senhoras que nunca foram registrados. Então, eu tinha um caminho de mandar para o ML. Lá no ML fazia um exame que dizia a idade. A idade. Depois batizava, ia para o tribunal, recebia um documento, fazia o trabalho, fazia registro, depois o Tavares Buril. Então, eu me associei a todo esse grupo. Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Cidadania, Secretaria de Saúde. Então, eu tinha todas essas pessoas na minha mão. E todos os secretários do município. Então, esses secretários do município, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá. Então, teve diversos casos. Um dos casos que eu conheci foi de Tereza, onde a gente começou a implantar a sopa lá na comunidade de Vietnã. Ela veio lá, me procurou e ela viu o atendimento lá. E ela veio e disse assim para mim, quando chegou o atendimento dela, já que tu ajuda todo mundo, eu quero ver se tu resolve esse problema. Eu digo, qual é o problema? Diz, ela tem oito pessoas de uma família em Cajueiro Seco que vieram aventurar aqui e realmente não têm condições, estão passando dificuldade. E eles querem voltar para Marabá. Aí eu fazia a campanha do quilo e eu tinha uma pessoa na campanha do quilo que conhecia a aeronáutica lá. E me veio porque a gente recebe muitas intuições. Quando a gente tem interesse em ajudar, a gente recebe intuição. Os irmãos orientam. Por isso que é importante a gente não querer ajudar por troca. Não funciona assim. Jamais. É o amor, é a coisa em movimento. Isso. E aí eu liguei para essa menina e falei que tinha esse problema, não sei o que, tal e tal. Aí ela disse, olha, amanhã a gente vai lá na aeronáutica falar com o comandante, porque tem uns voos para aquele lado de passageiro, de carga. E eu fui para lá. Quando cheguei lá, o comandante, que era amigo dela, disse, olha, traz uma cópia da certidão deles. E eles começam a se preparar. Aí eu peguei uma cópia, levei lá, direitinho, o nome direitinho deles. Não deu 3 dias. Ligou o comandante para mim e disse, olha, manda eles vir depois da manhã. Aí se arrumaram tudo, a gente ajudou. E eles embarcaram. E isso foi na metade do ano. Quando foi em dezembro, no Natal, eu nunca me esqueço disso, eu me emocionei tanto. Quando eu me lembro, me liga um deles de lá, fazendo um agradecimento. Eu até chorei. Foi uma notícia maravilhosa, que estavam todos bem, né? Então, a caridade, ela nos proporciona isso. Nós estamos fazendo uma arrecadação de supermercado, por exemplo, e quem convive dentro da comunidade, você sabe o que é a carência. E a gente fez um supermercado e eu procurei trabalhar o óleo de soja. Por que o óleo? Porque lá em Barra de Jangada, Curcurana, Candeias, eles vivem muito do peixe e do camarão. Os que podem pescar,
os que já estão muito velhinho, que não pode, os outros trazem o peixe. E eles fritam o peixe na frigideira, na lenha. E eles precisam do óleo. Então a gente sempre tem aquela coisa de se preocupar quando você visita essas pessoas. Sim, sim. Você vê o que tem, o que não tem, o que está precisando. Então a gente já sabe. Então a gente tem uma lista mais ou menos de 2.000 famílias. 2.000 famílias. E a gente busca uma cestinha para um, uma cestinha para outro. E também convidar as pessoas para a Onda Azul, a nossa ONG, que fica no Vietnã ali, Sucupira do Norte, Sexta Travessa de Sucupira do Norte, né? 4424. E é ali no Vietnã, é um galpão grande, onde estamos montando as coisas, estamos montando os processos para ter os cursos profissionalizantes, para ter tudo. E ali eles vêm buscar. Para vocês terem uma ideia, é muito interessante isso, né? A gente tem um grupo mais ou menos de umas 20 pessoas, 20 a 30 pessoas que vêm de Jaboatão Velho para pegar sopa. E a gente separa as passagens de R$5. Então a gente troca. Porque quando eles vão pegar o ônibus, eles têm que levantar o dinheirinho, levantar os R$5 para o motorista parar. Então, tem tudo essas coisas que a gente tem o conhecimento. Sim, sim. Né? Porque conviver dentro das comunidades é uma coisa muito linda, minha gente. É um sentimento que a gente tem de energia muito boa. E essa troca que é muito gostosa. Essa troca que é gostosa. Isso não tem preço. Não tem preço. Marcos, seu trabalho é lindo. Mais uma vez, parabéns. Assim, a gente fica muito feliz em receber você hoje no podcast X do Assunto, porque você é uma daquelas pessoas que acredita no bem, no amor, e que o mundo pode ser melhor ou pelo menos menos mal, menos sofrido, amparando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, dando a mão ao nosso próximo, cumprindo a nossa missão, que repito o que eu disse na abertura. Não viemos para ser servidos. Está um engano gravíssimo. Viemos para servir. Com o certeza, ditado diz: com certeza. quem não vive para servir, não serve para viver. Isso aí. Aí eu ainda sou mais radical e complemento. Então morra, tá fazendo o que aqui? Então desencarne logo, siga logo para a pátria, vai lá para o umbral. Porque você não está aqui para servir? Você está aqui para ser servido? Você não tem utilidade nenhuma, é água de chuchu. Não tem utilidade de nada, resumidamente. Enfim. Bom, Marco, é o seguinte. Nilton Carneiro fazia tudo isso e ele não era espírita. Ele era evangélico. Isso não é uma propriedade do espírita. Ele era evangélico. E como bom evangélico, temente a Deus, ele fazia seu trabalho, ele cumpria sua missão. Aí chamavam de doido, velho maluco, exótico, enfim. Mas ele tinha um coração nobre. Eu conheci de perto e sou testemunha inconteste deste fato. Me lembro quando chegava na casa dele, estava de pijama, sem a parte de cima, só com a parte de baixo, descalço, escovando a chapa na mão. Nunca me esqueço disso. Era exótico, mas era humilde, era simples, era popular, não era arrogante, era pé no chão, não tinha frescura e vaidade. Isso que eu admirava. Teve muitos mandatos, mas nunca sofreu de vaidade. Um Chevette hatch cai nos pedaços, pôde, que eu ajudei a empurrar, inclusive. E vi que era um homem portador de grande humildade. Deus o tenha, como diz os evangélicos, na sua santa glória, guardado em Deus. Bom, Marcos, seguindo. Vamos ao próximo item. Seguinte, eu te pergunto agora, Marcos, como era esse misto que você passou a fazer e a atuar dentro da sua longa carreira e vivência, o misto política e esporte? Olha, eu fui da federação de 79 até 93, na Federação Gaúcha de Futebol. Então, eu aprendi muita coisa no futebol, porque a gente torcia para os times numa, como é que eu posso te dizer, acreditava aquilo ali, parecia uma religião. E quando eu nunca me esqueço disso, e quando a gente terminava o jogo, terminava o primeiro tempo, nós subíamos para
as cadeias, lá para os lugares de imprensa, e tinha um restaurante. Eu nunca me esqueço, foi ali que eu deixei de ser fanático. Tinha os dois presidentes de um Grenal, os dois presidentes, conversando. E naquela época, a verba dos clubes era o público. E ali, se saísse empate, ia ter mais 5 Grenal. Quem ganhasse 3 Grenal, né, era o campeão. Mas tinha os 5. Então o que acontece? Eu vi o presidente de um falando com o outro: vamos empatar esse jogo para nós ter isso. Aí eu olhei das cabines, olhei pro povo, tudo no sol lá, tudo fanático. Eu disse: meu Deus do céu, que coisa, né? Então foi uma passagem muito grande no esporte, eu conheci muita gente lá, mas sempre com a caridade. Eu lembro de uma vez que a gente pegou os que trabalhavam no estádio Beira-Rio, eles disseram para mim, fiz uma amizade muito grande com eles, e eles disseram para mim: olha, tem a escola de samba, a escola de samba Restinga, que até tem um jogador que saiu de lá, que é o Tinga. Então, Restinga. E é uma pobreza muito grande. O que tu acha? E eu tinha um grupo de elite, grupo de pessoas que a gente fazia festa, fazia tudo. E eu comecei a armar isso aí, para fazer uma festa de Natal lá. Nós conseguimos 3.500 itens dentro da escola de samba, uma escola grande. E levamos para lá. Foi uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Então sempre a gente pendia a isso. Sempre trabalhava isso. A caridade, sempre auxiliando as pessoas. Não veemente como agora, né? Que agora caiu a responsabilidade e a gente às vezes percorre e dizia: mas vem cá, tu tá nessa caridade, tu tem que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu digo: olha, a gente ganha o suficiente, mas a gente gasta, mas a gente tem que gastar. Porque um diretor de uma casa espírita que ele não bota dinheiro na casa espírita, não funciona. Ele tem que ajudar. É necessário. E eu procurei um aprendizado com o professor Humberto. A ONG lá, a administração da ONG não é de uma empresa. Porque se for de uma empresa, complica a gente. Porque aí você manda alguém embora, manda não sei o quê, menospreza. E o trabalho da caridade ele não pode ser administrado como empresa. Sim, sim. Né? E puxar do bolso. Tem que puxar do bolso. Caridade. Caridade é caridade. Se você pegar verba de todo mundo e você não botar do bolso, você não está fazendo certo. Perfeitamente. Está fazendo certo. Então, são esses detalhes da vida que eu vim para cá, né, como eu falei, da distribuição de maçã. Sim. E depois eu continuei a dedicar. Hoje, por exemplo, eu tenho um rendimento, graças a Deus, já faz uns 15 anos. Eu tenho um amigo em São Paulo, que é amigo de 50 anos. E a época que eu conheci ele não tinha verba, eu tinha. Então o que aconteceu? Ele ficou bem, hoje ele entrega toda a linha branca em todos os estados. A linha branca para as lojas de todos os lugares. Sim, sim. Aí ele me convidou, eu montei uma empresinha em São Paulo, São Paulo e Rio, aonde eu tenho uma empresinha que faz as entregas dos eletrodomésticos. Cada um vai comprar numa loja, essa empresinha faz a entrega. Entendi. Aí eu tenho uma sobrevivência, tenho uma verba boa, uma aposentadoria agora também. Então, mas sempre trabalha ali, nunca sobra. Sempre na margem. Sempre na margem. Ou seja, você fez por onde, plantou para colher, a espiritualidade te concedeu porque sabe que é necessário você sobreviver. Isso. Eu acho que isso é importante. A gente começa a trabalhar mais a preparação do retorno, porque eu vou fazer agora em agosto 72 anos. Quer dizer, eu já tenho, acho que uns 30%
de vida aqui. Você tá um garoto, Então, tá pronto pra fazer mais caridade, muito mais. Aí tem que fazer procurar o final. Não, vamos chegar até os 100 fazendo caridade. É isso aí. Até o último dia que tiver ar no pulmão fazendo caridade. Não perder tempo. Inclusive, é muito interessante, porque às vezes de madrugada liga um cara da Ceasa para mim, olha, eu tô com 200 caixas de cenoura, eu tô com um caminhão de inhame, aí eu tenho que me deslocar de madrugada, arrumar um caminhão maior para carregar, e aí a gente faz a distribuição para as creches, para tudo que é lugar. Ou seja, o serviço da caridade, ele é árduo, mas ele é gratificante. É tão interessante. E o pagamento é o melhor que tem. É o coração feliz e aliviado. Por estar cumprindo sua missão, por estar fazendo sua parte. Trabalho de formiguinha, né, Marco? E é tão interessante porque Jesus falava de que nós somos deuses. E eu aprendi ao longo do tempo, com a campanha do Quilo, que a prece de pensamento. Uma vez eu estava no supermercado Extra ali de Boa Viagem e tinha, na época, no dia 5, as pessoas faziam uma feira grande, né? Sim, sim. E tinha uma senhora com a feira grande passando e a menina do caixa, ela passava a empacotar também. E tinha um casal na minha frente, que eles estavam bebendo, eles estavam bêbados. E eu estava atrás deles. E eles começaram a xingar a caixa, xingar o coisa. E eu olhei para eles e eu fiz uma prece de pensamento para eles, pedi muita luz para eles naquele momento. Mas não deu um minuto. A mulher largou a latinha de cerveja e disse: eu vou empacotar. Ih, caramba. E foi empacotar. Aí eu gritei: que belo gesto, né? Então, a gente vê, quando a gente faz uma prece para alguém na rua, a gente vê uma transformação. Isso. A gente vê uma transformação. O retorno é quase que de imediato. Quase que imediato, né? Que coisa boa. Marco, me conte uma coisa. É verdade que nos anos 70 você era o homem da sonorização que colocava som nos bailes e festas? Aí vem a Legião do Rock, que eu implantei aqui. Estou ainda capengando, fiz uns testes, mandei para o Rio Grande do Sul, o pessoal gostou. Sim. Só que ainda estou procurando um estúdio para poder fazer o processo. Pois não. Mas eu até registrei, agora está registrado, a Legião do Rock. E na época, em 1970, nós tínhamos eu ganhei 180 lâmpadas do Renner, que eles não usavam mais. Eram umas lâmpadas alemã. Sim. Que ela mudava de cor. E eu tinha uns amigos que fundaram o Pop Som, que fazia bailes nos clubes, com som mecânico, em diversos lugares. E no interior também. E a gente ganhava os LPs, aqueles discos importados, a rotação 45, né, aquele disco importado. Então nós ganhávamos uma quantidade grande. E eu tinha esse acervo todo em casa. Né? Então eu resolvi fazer dessas lâmpadas uma iluminação. Então tinha os equipamentos de som e essa iluminação. Então aquelas lâmpadas piscavam e mudava de cor. Era 4 cores que tinha. E foi um sucesso. E quando eu vim para cá, eu tive uma ideia de fazer um programa de rock. Contar as histórias do rock. Agora, contar de uma maneira sem misturar vícios e nem nada. Porque falar das coisas boas do rock and roll. Então isso eu estou já embalando, estou arrumando os patrocinadores para poder fazer esse programa. Já fiz uns 5 programas, até o Will participou uns programas que a gente fez, uns podcasts. E então tá tudo na mão agora, tá tudo ok. E vamos começar a trabalhar. Marco, você é o cara, parabéns. Eu não tenho dúvida que você vai muito mais longe, porque você é guerreiro e você é um soldado de Cristo.
Você é um soldado da caridade. Nosso patrão é Cristo. Nosso trabalho é caridade. Nosso pagamento é a sensação de missão cumprida. Com certeza. Esse é o nosso verdadeiro e único pagamento. Bom, Marco, é o seguinte. A gente tem outros tópicos aqui para discutir, mas nós estamos nos instantes finais e eu quero chamar agora, Marco, uns vídeos aqui. Uns vídeos que a gente vai mostrar aqui ao nosso internauta, a você, nosso querido internauta, que nos dá alegria de nos assistir, de nos prestigiar. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal Voxcast. Se inscreva no nosso canal e curta e compartilhe e comente nosso podcast X do Assunto. Nós precisamos muito de vocês e da audiência de vocês. Aqui a gente só traz os melhores para discutir o que eu e vocês precisamos saber, o que interessa a todos nós. Então vamos ver agora alguns vídeos de um pouco da trajetória do Marco, da história dele e desse trabalho lindo que ele tem da ONG Azul Caridade em Jaboatão dos Guararapes, aqui na região metropolitana do Grande Recife, capital daqui do estado de Pernambuco. Pode explicar, Marcos. Esse feijão a gente embala lá. E a festinha das crianças, a gente no supermercado, nós criamos no supermercado junto com o supermercado, o Pão de Açúcar e o Extra, de arrecadar sempre na Páscoa a caixinha de chocolate. E nós arrecadamos mais ou menos umas 1.500 caixinhas. Que lindo, Marcos. Deu para todo mundo. Que lindo. Olha só. Parabéns, que lindo. Estou curioso para conhecer a ONG Onda Azul e para abraçá-la, que já abracei. Que coisa linda, Marcos. Olha aí. Adoçando a vida daqueles que têm tão pouco e que pouco têm. Tem uma ceguinha aí, eu não sei se ela vai aparecer. Ela é cega. Eu adoro ela. Ela é muito inteligente. Vamos ver se ela vai aparecer aí. Vamos ver. Isso aí, a energia que tem aí, pura, não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. É impagável. A gente sai dali pisando em ovos. Em ovos. E ao mesmo tempo transbordando de alegria, o coração transbordando. Essa menina é muito inteligente. Olha que barato. Muito inteligente. Ela aparenta ser. Olha aí. Idades distintas, sexos distintos, todo mundo sorridente e feliz. Por saber que alguém se importa com eles. Que alguém lembra deles, que alguém tentou adoçar a vida deles quando muitas vezes é tão amarga. É. Que lindo, Marco, que lindo, parabéns. É o feijão, Marco? Esse feijão nós embalamos. Esse feijão nós recebemos da Josapar e da Turquesa. Ah, sim. O que tem mais pra gente ver? Vamos ver. Tem um outro vídeo aí. Um dia muito importante para todos nós. Infelizmente, a fome assombrando o nosso país, a nossa comunidade. E nós somos agraciados com mais de 2.500 quilos de alimentos, feijão, arroz, risoto, carne moída. É porque a gente distribuiu. Foi o dia daquela chuva. Da chuva grande, né? Aí as indústrias que fazem alimento, os colégios, me ligaram para mim e levaram tudo para lá. Sim. 2 dias. Perfeito. Ilumina essa onda. Tá realmente trabalhando com amor, com caridade, com paz, com energia. E vamos seguir em frente. Um beijo no coração. Coisa linda, Marco. Maravilha. Ó, ali é Ceasa, ó. Na Ceasa, sim. É o que vem da Ceasa, ó. Sim. Você já teve boxe, inclusive, na Ceasa do Rio Grande do Sul, não foi? Aqui eu tive também. Você teve aqui também? Quando eu cheguei aqui, bom. eu botei. Coisa boa. Olha só. Tudo Olha a gente que ganha. Batata doce. Aí o grupo que
que faz a. Como é que é a separação do ruim. Ó, o Girimum. Olha, que bom. A gente faz o evangelho lá, Que coisa todos linda, eles. Marco. Que coisa linda. Parabéns, Marcos. Estou Entendeu? feliz em ver o seu trabalho. Que a espiritualidade lhe conceda E sempre eu serenidade e vou dizer saúde para prosseguir. eu vou dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Nós temos todas as pessoas de todas as classes. Sim, sim. Assassinos, traficantes, viciados, bêbados. Não há discriminação. Não há. E não pode. E eu haver. fiz uma palestrinha lá, porque a palestra que a gente faz lá é um feijão com arroz. Sim, sim. E eu falei da história de Saulo para Paulo, assim um pouquinho. Que Saulo foi, né, no caminho de Damasco para assassinar Ananias. Sim, sim. Aí eu falei que ele ficou cego, o encontro com Jesus, aquela coisa toda, né? E aí ele foi para assassinar Ananias. Mas ele foi cego e Ananias curou ele, né? Porque ele já estava no trabalho do Cristo. Que, aliás, Paulo foi o maior divulgador do evangelho, né? Não tem dúvida disso. Maior divulgador, verdade. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu terminei a palestra, que a gente começou a servir a sopa, me procurou duas pessoas Sim. e disseram assim para mim: olha, eu queria, se você arrumasse esse livro, Paulo e Estevão, de Chico, Sim. de Emmanuel. E aí eu arrumei 2 livros para eles. Eles hoje estão junto com a gente, estão ajudando. Que coisa boa. E muitos que bebiam muito estão junto com nós ajudando. Então, a gente começa a ver que vale a pena a gente fazer esse trabalho. Que vale a pena É fazer o muito bem. gratificante. A gente chega em casa, por exemplo, toma um banho, se deita na cama, o cansaço do corpo, mas a gente está feliz. Isso é muito importante. A nossa satisfação está acima do cansaço da matéria. Isso. Como diria o saudoso Alberto Brainer, que está na tela, Grande amigo. ele dizia assim: é bom ser bom. Quem conheceu ele sabe disso. Você conheceu melhor do que eu. Então ele dizia: é bom ser bom. Mas a gente não diz assim. A frase dele era feliz, eu entendo ele, tranquilo. Mas a gente nunca deve dizer: eu sou bom. Mas é bom ser bom. Ele tinha uma boa intenção. Então, disso aí, tá tranquilo, é louvável. Mas a gente nunca bate no peito para dizer que é bom. Muito menos que é ruim. A gente cumpre a nossa parte sabendo que a gente vai responder por isso. Que a lei do retorno é para mim, é para você, é para todos. Que não falha. Ela é, não vou dizer imperdoável, mas eu vou dizer ela é implacável e é para todos, do rico ao pobre, do pardo ao branco, do rico da mulher ao homem, enfim. É cumprir a nossa missão. É deitar no travesseiro à noite e dizer: o melhor travesseiro que eu deito é a consciência cumprida. É o melhor sono que eu posso ter. Eu fiz a minha parte. Ah, mas só sou eu. Eu sou um dos poucos. Eu sou uma formiguinha no meio de um exército. Eu sou uma gota d'água no oceano. Não interessa. Façamos a nossa parte. Olha aí, Marco. Vamos ver essa lembrança, Marco. Tá bem. Falávamos a respeito do copo e você estava discorrendo a respeito da possibilidade de nós incrementarmos dentro da própria religião e dentro da fé mais uma concentração de espiritualidade. Olha, nós lá no Peixotinho, nós fazemos 700 litros de sopa toda sexta-feira. E também temos o reforço escolar, que hoje está parado, né, praticamente, mas que os alunos têm que trazer a matéria para aprender, são 65 alunos, tem a música, não estou especificando o que tem lá no trabalho. A música, tem as gestantes, que agora está parado pela pandemia, né? E tem um dos trabalhos da casa, que é a reunião mediúnica, as palestras, né? O atendimento fraterno, o atendimento médico, que agora está o clínico geral. E nós levamos essa sopa à comunidade do Vietnã, onde há um sustento de mais de 600 famílias. Então a gente vai ajudando lá e fazemos o evangelho lá, porque há muitas religiões lá.
Então, a gente faz o evangelho trabalhando o dever, a compreensão, a família, uma série de coisas. E quando nós estamos fazendo o evangelho lá, nós recebemos uma energia tão boa daqueles nossos irmãos humildes que a gente sai de lá pisando em ovos. Então, a espiritualidade, né, a equipe que é colocada pelo Peixotinho, vai junto com nós. E está ali a energia que nós recebemos, a energia que todos recebem. Então, você começa a notar a transformação das pessoas. Porque quando você começa a pensar em Jesus, você tem um pensamento em Jesus, você faz uma prece, você começa a receber uma energia, dependendo como você faz, né? Então, esse nosso trabalho, um trabalho maravilhoso, e o Peixotinho não deixa nós desamparados de jeito nenhum. O que nós precisamos vem. Então, é essa energia que os espíritos nos ajudam, né? Eles nos ajudam em todos os sentidos, dependendo do nosso pensamento e da nossa boa vontade. Ô, Marcos, muita gente desconhece que você comanda a campanha do Quilo. E muita gente fica perguntando para onde vão os recursos arrecadados na campanha do Quilo. E você agora diz que você serve um sopão. Você deve ter empresas também que podem colaborar com vocês. E você pode aqui nominar, vamos fazer propaganda. Olha, você que está em casa, quer ajudar, liga para o programa. Maravilha, maravilha. Gente do bem, gente com credibilidade. Campanha do que você está acabando de dizer. É excelente, Marcos, é excelente, maravilha. O Brainer, saudoso Brainer, dava aí uma referência sua e que você ouvia com tranquilidade, com humildade, com nenhum tipo de vaidade. Ah, eu faço, realmente, eu sou o cara. Não. A gente lhe conhece agora, mas já sente que esse não é seu perfil. A gente está chegando, Marcos, no final da nossa entrevista e eu gostaria, por favor, que você finalizasse a altura se reportando ao seu público, dizendo nome da ONG, endereço da ONG, telefone para as pessoas que quiserem e puderem ajudar. A gente conclama você para esse trabalho lindo. Ele vai nos passar o endereço em Jaboatão, o nome dela, o telefone de contato para quem quiser fazer contato e ajudar, se juntar a esse trabalho do Exército dos Soldados de Cristo, dos Soldados do Bem. E também o Instagram da ONG. Por favor, Marco. Olha, a nossa ONG ela foi fundada em 2000. Deixa eu ver. Faz 3 anos mais ou menos que a gente fundou essa ONG. Com o objetivo de trabalhar com a carência no lugar da carência. Então, como eu disse antes, nós temos um depósito grande, 1.290 metros, né? Entra carreta lá dentro, qualquer carro entra lá dentro, e ela fica na 6ª Travessa Sucupira do Norte, 4424. Ali tem um armazém Cabeça Chata, que é uma ponto de referência, né? Estamos lá todos os dias. Na quarta-feira vem a Ceasa, amanhã a gente vai para a Ceasa, né? E traz os produtos da Ceasa, que é uma quantidade grande, e tem as pessoas que fazem a revitalização. Lá tem um grupo grande, né? E na quinta-feira nós estamos fazendo a sopa lá, na quinta-feira, entendeu? Então a gente convida as pessoas, é só olhar no Instagram, Associação Onda Azul Caridade. Ali tem meu telefone, tem o endereço, tem tudo direitinho. E o que a gente faz é dar oportunidade para as pessoas trabalhar a caridade. Os que não têm, participam. E os que têm, participam também. Aprendendo, ensinando. Isso é uma coisa muito importante. Porque, como falou da campanha do Quilo, a campanha do Quilo dá um ensinamento maravilhoso para a gente. É uma grande escola. A gente conhece o mundo ali, de tudo que tem direito. Então, eu quero que vocês frequentem lá, liguem para mim, meu telefone é 99930-0222, é o Zap também, né?
Então é só ligar, marcar, a gente está lá sempre, né? E sempre colocando uma coisa na nossa cabeça do espírito. Evangelho na teoria, mas a prática acima da teoria, porque aí vai a vontade e o coração de cada um de nós, porque é o coração que funciona. Nós está de bem com a vida, ajudando aqueles que podem ser melhor que nós, mas estão passando por uma situação difícil. Muitas vezes a gente sabe que é um aprendizado. Muitos espíritos vêm para a Terra com um trabalho bom, mas com muito orgulho e vaidade. E passa Aí por provas e expiações. passa com prova de expiação, entendeu? Então é isso aí, minha gente. Eu estou muito feliz com o nosso querido Alexandre aqui, com o Will, com a nossa amiguinha que está aqui nos auxiliando, né? Servindo a aguinha para nós. Que delícia, nessa canequinha do X do assunto, né? Coisa boa. Então, que possamos ser felizes fazendo os outros felizes, principalmente o próximo, como Jesus falava. Coisa boa. Eu quero deixar uma coisa que é muito importante, duas coisas de Jesus. Jesus mostrou ser o ser mais humilde que veio na Terra. E a lavagem que ele fez dos pés dos apóstolos, aquilo eles não entenderam na época, mas aquilo foi para mostrar a humildade. E Jesus estava caminhando com o grupo de apóstolos, e os apóstolos foram na frente e disseram: mestre, não vamos desviar daqui porque tem um cheiro muito forte ali. Aí Jesus se aproximou, era um cachorro morto, e Jesus parou na frente do cachorro e disse: que dentes bonitos tem esse cachorro. Então, um dia, com certeza, nós vamos ser mais felizes, porque o planeta de regeneração está chegando. Regeneração. E aí vai ser a qualidade das pessoas e não os defeitos. E quando for a qualidade das pessoas e não os defeitos, nós vamos criar realmente a lei de amor. Isso. Que estamos num tempo de limpeza espiritual. Os desencarnes coletivos nas guerras e nos voos se dão pelo fato da limpeza espiritual e a preparação para este amanhã, para a volta à pátria espiritual deste planeta de regeneração. Nós sabemos disso. Eu quero fazer mais um agradecimento, dá, Will? Mais um agradecimento ao professor Humberto. Como eu disse no início, graças a ele eu tive uma mudança na minha vida. É claro que cada um de nós tem um esforço, né? Mas eu agradeço ele, agradeço ao André Luiz, o meu presidente, né? Meu presidente. E o Adalberto, que está em casa, acamado, né? Então, agradecer a eles, porque eles foram o que me deram o caminho para mim poder as coisas. E muita luz a todo o pessoal do Peixotinho, dos trabalhadores da sopa, lá no Peixotinho, dos trabalhadores do reforço escolar, dos trabalhadores da evangelização, da música, a equipe de estudo do Peixotinho, as mediúnicas, né? Todos os trabalhos que se faz lá, entendeu? No Peixotinho, que Deus ilumine a cada um. E tamo junto. Que coisa boa. Marco, nós estamos encerrando mais um podcast X do assunto aqui no nosso canal Voxcast. Mas eu tenho que ser bem objetivo nesse momento final, já estouramos nosso tempo. E assim, eu abri com a prece de Cáritas, acho que fui feliz. Eu quero fechar, tentando usar de objetividade, com uma pequena passagem da história que está em livro, que foi real e está em filme, e você deve conhecer. Eu sou Alexandre, eu sou o pequeno Alexandre. Eu não sou melhor e não sei mais que ninguém, mas um dia eu chego lá. Grande. Imagina, eu sou um minúsculo grão de areia, um ínfimo grão de areia neste mundo de meu Deus, que procura ser útil ao meu próximo e ao meu irmão. Procuro ter utilidade enquanto eu estou neste corpo, nesta encarnação, espiando no mundo de provas. Seguinte, Alexandre o Grande, ele era o grande, né? No leito de morte, chamou os escribas, chamou o general
já nos últimos suspiros. E era um imperador poderoso, fundou Alexandria, derrotou o cavalo de Troia, isso aí você sabe de tudo. E aí, no leito de morte, ele disse o seguinte, chamou o general, os escribas, repito, e disse assim, quero fazer meus últimos 3 desejos em vida. O general disse, pois não, imperador. E ele disse, primeiro, quero que meu corpo seja carregado, meu caixão seja carregado pelos mais sábios médicos da nossa época. Disseram, meu Deus, ele está insano. Como ele é arrogante e prepotente. E afinal, ele é um imperador, ele é Alexandre o Grande. Segundo, quero que as riquezas que eu conquistei nesta vida sejam deixadas em ouro, pedras preciosas, sejam deixadas no caminho do meu sepulcro. Aí disseram, realmente ele está louco, insano, deve ser a hora da morte mesmo. Terceiro e último, eu quero que minhas mãos, e foram, sejam cortadas e penduradas, balançando ao vento em cima do meu caixão. Aí disseram, pronto, agora ele enlouqueceu de vez. Acharam ele louco, arrogante, prepotente, vaidoso, enfim. Aí o general perguntou, para fechar a história, para fechar o programa. O general perguntou, imperador, por que desses 3 desejos tão insólitos? E ele respondeu, por que é que eu citei essa história para fechar o podcast? Porque chama-se humildade. Ele respondeu, primeiro, quero que meu caixão seja carregado pelos mais sábios médicos da nossa época, para provar que eles não têm poder de cura sobre a morte. Segundo, quero que toda a minha riqueza seja deixada a caminho do meu sepulcro, para mostrar que nessa vida que conquistamos, nessa vida deixamos. Terceiro, quero que minhas mãos sejam cortadas e penduradas, e foram, balançando ao vento em cima do meu caixão, para mostrar que nessa vida, de mãos vazias viemos, de mãos vazias voltaremos. Isso chama-se, Marcos, humildade. Ele não era louco, não era prepotente, não era arrogante, nem era o momento da morte que enlouqueceu, que ensandeceu, não. Ele provou que realmente o grande imperador era um homem muito humilde. Então, com essa história, nós finalizamos. Eu gostaria Pois não, amigo. de falar só uma coisinha Por muito favor. importante. Por favor. Tem um poeta, Pablo Neruda, que é chileno. E ele dizia, ele escreveu uma coisa muito importante. E diz assim: viva de uma maneira que a sua presença não seja notada, mas que sua ausência seja sentida. Muita luz para todos nós. Que coisa boa. Com isso, nós finalizamos mais um podcast X do Assunto aqui no nosso canal Voxcast. Esperamos por vocês. Em breve vamos ter mais um grande entrevistado. Já estamos alinhando, discutir um tema importantíssimo com futuramente o professor Fernando Afonso. Vocês vão adorar. Então, Marcos, muito obrigado mais uma vez. Receber você foi uma alegria que iluminou o cenário, iluminou o estúdio, iluminou as nossas almas opressas. Nosso abraço. Fiquem com Deus. A espiritualidade que os abençoe, que os guie, que os proteja e que, acima de tudo, vos ilumine. Muito obrigado.